Bom dia. Estaremos lendo o livro de Jeremias, no capítulo 2, e após estaremos fazendo as referências, uma breve reflexão acerca do conteúdo bíblico. Jeremias é enviado a Jerusalém para repreender pela sua rebelião. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andava após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e era as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? E não disseram: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito? Que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entraste, contaminaste a minha terra, e da minha herança fizeste a abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com filhos de vossos filhos pleitearei. Portanto, passai as ilhas de Quitim e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses postos não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Acaso é Israel um servo ou um escravo nascido em casa?
Porque, pois, veio a ser presa, os filhos de Leão bramaram sobre ele e levantaram a sua voz e puseram a sua terra em assolação. As suas cidades se queimaram e ninguém habitavam nelas. Até os filhos de Nofa e de Táfnis te quebraram o alto da cabeça. Porventura, não procuras isso para ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que ele te guia pelo caminho? Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito para beberes as águas de Sior? E que te importa a ti o caminho da Assíria para beberes as águas do rio? A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor, teu Deus, e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Quando eu já há muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas algemas, dizia tu, nunca mais transgredirei. Contudo, em todo oiteiro, alto e debaixo de toda árvore verde, te andas encurvando e corrompendo. Eu mesmo te plantei, como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornastes para mim uma planta degenerada de vide estranha? Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade estará gravada diante de mim, diz o Senhor Jeová. Como dizes logo, não estou contaminado, nem andei após os Balaíns. Vê o teu caminho no vale, conhece o que fizeste, dromedárias ligeiras és, que anda torcendo os seus caminhos. Jumenta montês, acostumada ao deserto, e que conforme o desejo da tua alma, sorve o vento. Quem impediria o seu encontro? Todos os que a buscarem não se cansaram, no mês dela a acharão. Evita que o teu pé ande descalço e que a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes, não há esperança. Não, porque amo os estranhos e após eles andarei. Como fica confundido o ladrão quando o apanham, assim se confundem os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem ao pedaço de madeira, tu és meu pai, e à pedra, tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto. Mas no tempo do seu aperto dirão, levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses, que fizeste para ti, que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua tribulação? Porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Por que disputais comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei os vossos filhos, eles não aceitaram a correção. A vossa espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor. Ó geração, considerai vós a palavra do Senhor,
Porventura tenho eu sido para Israel um deserto? Ou uma terra da mais espessa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, desligamo-nos de ti, nunca mais a ti veremos? Porventura, esquece-se a virgem dos seus enfeites, ou a esposa dos seus sendais? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Como ornamentas o teu caminho para buscares o Senhor, de sorte que até as malignas ensinaste os teus caminhos. Até nas orlas das suas vestes se achou o sangue da alma dos inocentes e necessitados. Não cavei para o achar, pois se vê em todas essas coisas. E ainda dizes: eu estou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes: não pequei. Por que te desvias tanto, mudando o teu caminho? Também do Egito serás envergonhada, como foste envergonhada da Síria. Também daquela sairás com as mãos sobre a tua cabeça, porque o Senhor rejeitou tuas confianças e não prosperarás com elas. Aleluia! Então aqui você pode observar que o profeta fala, a pessoa se regenera, a pessoa sai do pecado, larga o pecado, mas por conviver com as nações pagãs, adquirem os costumes pagãos. E depois ainda se viram e falam: em que eu pequei contra Deus? Mesmo assim é eu e é você. Pecamos por pensamento, palavras, ações, por pecados voluntários e involuntários. E muitas vezes falamos: Senhor, por que pequei? E aqui, por muitas vezes, o Senhor tem usado Jeremias, o profeta Jeremias. E aqui o Senhor falou com Jeremias: lembro-me de ti. Então, mesmo assim, Deus lembra-se de Israel. No começo da história de Israel, o povo de Deus confiava nele com profunda devoção. A comunhão com Deus era tão profunda que a nação era considerada a esposa do Senhor. Veja lá no capítulo 3, no versículo 14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tornarei a um de uma cidade e dois de uma geração, e vos levarei a Sião. E lá no Novo Testamento, Jesus fala que nós somos a esposa, a noiva do Senhor. Nós seremos desposados por Jesus. Se tivermos comunhão com Deus, uma comunhão profunda. Então, como adquirimos essa comunhão profunda? Buscando a Deus, buscando conhecer a Deus, buscando conhecer a soberania de Deus sobre as nossas vidas, buscando o Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, me dá o Espírito Santo, me dá sabedoria, me dá quebrantamento de espírito. Então, voltando ao texto, a casa de Israel havia abandonado a Deus para seguir outros deuses. Então você vê a tristeza de Deus. No versículo 4, 5 e 25. Olha só. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? Então a vaidade do coração deles
os levaram à leviandade, a agir contra Deus. Deus ficou muito triste com isso. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram? E os pastores prevaricaram contra mim? E os profetas profetizaram por Baal? E andaram após o que é de nenhum proveito? Então você pode observar aqui. Os profetas, os verdadeiros profetas de Deus, eles ensinam o caminho. Ele vai dar conta da sua alma a Deus. Mas no meio dos profetas, existiam os profetas de Baal. Os que profetizaram por Baal, com espírito de engano sobre a casa de Deus. Então, com que intuito? Para que vocês se afastem de mim. No versículo 25, o Senhor ainda fala: porventura, esquece-se a virgem dos seus enfeites, ou a esposa dos seus sedais? Todavia, o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Você vê a tristeza de Deus. Que foi por inumeráveis dias o povo esqueceu dele. Então, Israel virou as costas para Deus, mas Deus permaneceu fiel ao seu povo. Todo cristão que se diz crente de verdade enfrenta a mesma tentação de se esquecer da bondade de Deus e de sua salvação, quando andam segundo a sua vontade e nos prazeres pecaminosos do mundo. Quais os prazeres pecaminosos do mundo? Os prazeres da carne. Então, nós devemos subjugar a nossa carne ao senhorio do Senhor Jesus, a soberania de Deus, a vontade do Espírito Santo, rejeitando todo tipo de pecado. Onde está o Senhor? Então, aí no versículo 8, continuando no versículo 8. Então, os sacerdotes, eles estavam tão indiferentes à presença e ao poder de Deus, que não notaram que Deus os deixara. Deus saiu perto deles por causa da arrogância, do orgulho, da vaidade do coração. Eles não procuravam saber por que a presença e a bênção do Senhor se havia afastado de Israel. Hoje, os líderes espirituais devem se preocupar com isso. Quando a presença de Deus e as manifestações do Espírito Santo não se constatarem na sua congregação. O fiel servo de Deus perguntará: onde está o Senhor? Aí está escrito no versículo 8. Onde está o Senhor? Então, os que tratavam da lei não me conheceram, o Senhor fala. Os que tratavam da lei, os profetas, os pastores, não conhecem os obreiros, os diáconos, diaconisas. Olha só a tristeza do Senhor. É lamentável quando alguém é estudante da palavra de Deus, ou mestre da palavra de Deus,
porém ele não tem Jesus como seu verdadeiro Salvador, não houve a verdadeira conversão, porque conversão, existe dois caminhos, o certo e o errado. Eu não posso ficar em cima do muro. Então, a verdadeira conversão é se voltar para Jesus como Senhor e Salvador da vida, da alma dele. Então, ele larga tudo, ele vai viver para Jesus. Ah, mas eu sou dona de casa. Ah, mas eu sou carteiro, eu trabalho entregando carta. Ah, mas eu sou pescador. Sim, mas você houve a verdadeira conversão? Você está buscando mudar, se transformar o seu interior, essa natureza adâmica, essa natureza carnal, você está procurando, se esforçando a deixar o erro, o pecado? E você só consegue buscando o Espírito Santo. No mesmo corpo não pode habitar a luz e as trevas, porque a luz, ela resplandece e as trevas vai embora, quer dizer, o pecado vai embora. Você vai vendo que você está pecando, que você está desagradando a Deus, que o coração de Deus está ficando triste com você, e então você vai deixando aquilo. Mas você precisa estar em comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E por isso é preciso que o pastor da igreja, o pastor, o líder, o que Deus levantou a congregação, venha dar ensinos bíblicos para o crente, para a sua congregação. E não deixar na mão de um e na mão do outro. Primeiro, o líder tem que ensinar, dar um ensino bíblico para a sua congregação. Para depois, então, ele começar a levantar os presbíteros, ou os seus auxiliares, ou os seus obreiros, de acordo com o que Deus for mostrando, de acordo com o que a pessoa vai desenvolvendo o dom, porque aqui depois nós iremos fazer um estudo acerca dos dons e como desenvolvê-los. Então, é primordial que tenha o ensino bíblico na igreja, pelo líder, pela autoridade do líder. Primeiro é o líder. Ele tem que ser o exemplo, porque o exemplo arrasta multidão. E aí, então, ele irá levantar, né, os seus professores, a sua classe bíblica. E ali Deus irá estar mostrando para o pastor as verdades bíblicas que devem ser seguidas. Aqui quando fala, os profetas profetizaram por Baal, no versículo 8 aí. Porque quando você recebe o dom de discernimento de espírito, que é dado pelo Espírito Santo à igreja, ao pastor, ao líder, então ele vai saber quem tem o Espírito Santo e está falando a palavra do Senhor como tem que ser dita. Então, naquela época, os profetas, eles tinham o papel e o dever de encaminhar o povo de voltar a Deus, de se voltar para Deus, chamá-los ao arrependimento.
Então, o pastor não tem que ter temor. Olha, irmão, vem cá. Isso não é assim. Isso é assim, assado, cozido. Então, o pastor, verdadeiramente, que tenha Jesus, que tem o temor de Jesus, ele vai ensinar o seu povo. Não vai deixar que outros o façam. Então, nós podemos ver que o profeta, que existiam os profetas no Antigo Testamento, que ele deveria falar a palavra, somente a palavra de Deus. Entretanto, muitos dos profetas de Judá, por estarem totalmente desviados, profetizavam pelo poder demoníaco, em nome dos ídolos, em nome das idolatrias e seus males. As pessoas traziam coisas ainda da antiga religiosidade, da antiga, digamos assim, denominação, dos antigos hábitos. E o pastor, ele tinha que ensinar como é ser verdadeiramente servo de Deus. Se os pastores e os líderes de hoje pregam ideias humanistas, como as que encontram em grande parte na psicologia, na filosofia, na teologia liberal contemporânea, em vez de pregarem a palavra de Deus, tornaram-se tão culpados quanto os falsos profetas dos tempos de Jeremias. Você vê muitos profetas de Baal agindo de forma que desagrada o coração de Deus. Aleluia. No capítulo 2, versículo 13, dando continuidade aí, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de água viva e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Então o povo de Deus do antigo concerto cometeu dois pecados principais. Abandonaram o Senhor e o buscaram a vida e prazer nas coisas do mundo. Então, ao agirem assim, abdicaram do seu propósito e destino como povo redimido. Porque Jesus é a verdadeira água viva. Deus é a verdadeira água viva. Então, precisamos ter comunhão pessoal com Deus por meio de Jesus Cristo. Em João, capítulo 4, versículo 10 a 14, lá está escrito da verdadeira comunhão do cristão, do que se diz crente. João, capítulo 4, vamos dar uma idinha lá. Aleluia. Glória a Deus. João, capítulo 4. Aleluia, Jesus. João, capítulo 4, versículo 10 ao 14. Jesus respondeu e disse-lhe:
Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. A água física que Jesus estava falando aqui. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então aqui a mulher de Samaria, ela conversando com Jesus ali, acerca da água. E aqui Jesus nos explica que a água viva é Ele, é o conhecimento dele, está nele, através da comunhão com Ele. Aleluia. No versículo 19. A tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Então, a nossa própria malícia que tem dentro do nosso coração é que nos fará mal. Nos tornaremos como essa cisterna rota. A água que sai de nós, ela será vazada, mas a água viva do Senhor Jesus fica no nosso coração e nós aprendemos com o Senhor. O pecado quase sempre traz com ele mesmo castigo. Quando o crente, quando o cristão abandona o Senhor, perde a sua proteção e bênção. Jesus, ele se afasta de nós. Deus Pai, Filho e Espírito Santo se afastam de nós e nós não percebemos. Nós ficamos desprotegidos contra as tentações destruidoras. Então, o pecado escraviza e muitas coisas maléficas e penosas poderão nos acontecer. Misericórdia. Eu fico observando os pregadores, os profetas atuais, que eles têm uma chave agora. Quando você precisa ter essa chave, porque essa chave vai abrir teu ministério. Não, a chave é a minha comunhão com Deus, é o meu quebrantamento de coração, de espírito, e está voltada totalmente para Deus, buscando a Deus em todo tempo, em todo instante, orando, glorificando ao Senhor e buscando viver uma vida em santidade. No capítulo 2, do versículo 20 ao 30, quando ele fala, te andas encurvando e corrompendo. Então, Jeremias, às vezes, empregava essa analogia de uma prostituta devassa para ilustrar a gravidade da infidelidade de Judá a Deus, como seu marido. Então, ele estava falando acerca da prostituta, para ver se acordava a mente do povo, se o povo se voltava para Deus. Então, ele empregou uma metáfora semelhante ao Novo Testamento, que chama a igreja de noiva de Cristo. Então, em vários lugares, lá no Novo Testamento,
Jesus fala da noiva. Em Apocalipse também fala da noiva, que Jesus virá buscar a sua noiva. Então o crente deve ter cuidado para ser sempre fiel ao seu Senhor, nunca o abandonando por outros amores. Nunca, jamais abandoná-lo por outros amores. O meu povo se esqueceu de mim. Deus, ele estava com uma tristeza muito grande. E eu creio também que ele está assim hoje. Então Jeremias revela o intenso pesar e tristeza de Deus pela infidelidade do seu povo. Os seus tinham feito algo inconcebível. Esqueceram-se daquele que os redimia do Egito e cuidara deles no deserto. Mesmo assim, estamos fazendo hoje. O povo está se esquecendo de Deus, está vivendo numa vida carnal, mesmo dentro da igreja. Você pode observar pessoas que se dizem cristãs, que se dizem tementes a Deus e que amam a Deus. Então Deus fala, esse povo me louva com os lábios, mas na verdade o seu coração está longe de mim. E Deus se entristece com isso. Então devemos buscar verdadeiramente, constantemente, dioturnamente. Deus está se agradando de mim? Eu estou andando de acordo com a palavra do Senhor? De acordo com como Deus quer? Ou eu estou satisfazendo os desejos do meu coração? Então pense nisso. Pense nisso. Aqui está a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Reflita. Pense para você. Deixa Deus falar com você. E para que isso aconteça, você precisa saber ler. Busque os professores. Deus capacitou os professores. Busque uma escola para aprender a ler, a escrever, pouco que seja, para você ver as maravilhas do Senhor, os tesouros escondidos que tem na palavra do Senhor. Eles podem ser revelados para você. Não, eu conheço Deus só de ouvir falar. Não, deixe Deus se manifestar na sua vida. Tem pessoas que falam, porque eu sou muito velho, porque eu não consigo mais. Consegue. Consegue sim. Deixe sua preguiça, seu orgulho. Reconheça que você está precisando aprender a ler, aprender a estudar. Velhinho, tantas pessoas que fazem um curso superior aí, com 70, 80 anos, eu já vi pessoas indo para a faculdade com 80 anos. Eu já vi vozinhas começando a aprender a ler, a escrever, com anseio de buscar a palavra do Senhor, a estudar a palavra, a tirar os bons tesouros da palavra de Deus para colocar no coração, para juntar tesouro no coração. Amém? Querendo Deus, amanhã estaremos lendo, contemplando e estudando o capítulo 3. Deus vos abençoe. Essa que vos fala é a pastora Risoneide Vasconcelos.